irmãs. Hoje nós estaremos dando continuidade ao nosso estudo acerca da raça humana. E nessas últimas aulas nós estamos vendo acerca de alguns personagens, alguns acontecimentos que teve naquela época e que não diferem nos nossos dias atuais. Algumas atitudes que tais personagens tomaram, né, não diferem das atitudes que nós tomamos hoje em dia. E dando sequência a esses estudos acerca da raça humana, né, mais propriamente dito, no livro de Gênesis, hoje nós vamos estudar um pouco sobre a Torre de Babel versus Abraão, um comparativo do que aconteceu naquela época. E eu gostaria que, antes de você iniciar esse estudo, você possa estar orando, pedindo orientação ao Espírito Santo de Deus, para que ele possa estar falando fortemente ao teu coração e que você seja bastante edificado, assim como eu estou sendo em cada estudo. Amém? Então, antes de nós entrarmos propriamente dito acerca do assunto Torre de Babel versus Abraão, gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis capítulo 10, a partir do versículo 8 até o versículo 12, né? Só repetindo, Gênesis capítulo 10, a partir do versos 8 até o 12. Diz assim a palavra do Senhor. Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Ele foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel. Então, gostaria que vocês frisassem bastante isso, né? Quem construiu Babel, quem formou essa cidade foi Nimrod, e ele era um valente caçador diante do Senhor, né? Antes de tomar sobre si, tornar-se querer ser maior do que Deus, né? Se ganancioso. E aí, dando continuidade ao texto da palavra do Senhor, vimos que o princípio do seu reino foi Babel, Enreque, Acare e Calné, na terra do Sinar. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Reobote-ir e Calá, e entre Nínive e Calá a grande cidade de Rezé. Então, a gente viu quem foi o responsável pela construção da cidade de Babel, e agora nós vamos dar bastante ênfase, mais propriamente dito, a partir do capítulo 11, que fala sobre a Torre de Babel, do versículo 1 até o versículo 9. Então, pegue sua Bíblia, acompanhe juntamente comigo. Se você tiver dúvida acerca de alguma coisa, após assistir o vídeo, vai lá, chama no WhatsApp, fala no privado, fala no grupo dos jovens, estamos aqui disponível para tirar suas dúvidas. Amém? Então, dando sequência, eu vou ler primeiro com vocês o capítulo 11, do versículo 1 até o 9, e posteriormente farei algumas análises, alguns pontos importantes que podemos destacar acerca desse texto. Vamos lá. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Ou seja, em toda a terra existia apenas uma linguagem. Todos falavam a mesma língua, todos tinham o mesmo sotaque. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar, e habitaram ali. E disseram uns aos outros, vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra, e o betume de argamassa. Dando uma pausa, eu acho que você deve ter se perguntado, a partir do versículo 2. Sucedeu que, partindo eles do Oriente. Mas você deve estar se perguntando, quem partiu, Gabi, para o Oriente? Quem é esse povo que partiu do Oriente para habitar em outra terra, né, na terra de Sinar? E eu gostaria de lhe dizer, se você ler os capítulos anteriores acerca do capítulo 11, você vai ver que o texto está se referindo à linhagem, à descendência de Noé, porque assim, quando eles passam o dilúvio, como nós vimos na aula passada, quando passa o dilúvio, que eles atracam na terra, eles chegam à terra, aquilo que Deus tinha ordenado, quando eles descem da arca e vão habitar naquela terra, Noé deu sequência à sua linhagem, né? Deu sequência à sua descendência. Então, essas pessoas que estão se referindo aqui, partindo ele está se referindo à descendência de Noé. Né? Então, nos capítulos anteriores, você pode ler, você vai ver, inclusive no capítulo 10, sobre a descendência dos filhos de Noé. E quando partimos para o capítulo 11, nós vemos que essas pessoas a qual ele está se referindo é justamente da descendência dos filhos de Noé. Então, dando sequência no capítulo 4, vemos a palavra do Senhor diz assim: disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chega até os céus, e tornemos célebre o nosso nome,
para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Ou seja, quando eles tiveram, né, a péssima ideia em querer construir uma torre que pudesse chegar aos céus, né, porque na palavra do Senhor aqui diz no capítulo 4, cujo o topo chega até os céus. Então, o topo significava o topo da torre, seria a última parte, chegasse até os céus. E construindo dessa forma a torre, eles, como todos falavam a mesma linguagem, então, se eles chegassem a construir até o topo dos céus, eles teriam poder sobre todas as outras pessoas, e as outras pessoas que não participaram dessa construção, aquelas pessoas que estavam abaixo deles, seriam submissas a essas pessoas, né? E olhando Deus lá de cima, ele viu que isso não era bom, então ele resolveu descer junto com a Trindade até a terra. E aí no capítulo 7, vemos que o que o Senhor diz, né? Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte o Senhor os dispersou dali para a superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor dispersou por toda a superfície. Amém? Então, alguns pontos que eu achei necessário destacar para que nós venhássemos a entender é que o significado de Babel significa confusão, e nós vemos isso propriamente com clareza no versículo 9, quando chamou-se por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor dispersou por toda a superfície dela. Ou seja, Deus trouxe confusão àquele povo devido à ganância deles de quererem chegassem até o céu, né, e tomar conta de toda aquela região, e que os nomes deles pudessem ser glorificados, o nome deles pudesse ser engrandecidos. Então, alguns pontos importantes que nós vemos desde o primeiro versículo do capítulo 11 é que existia um só povo, existia um só idioma, ou seja, todos falavam a mesma linguagem, todos tinham o mesmo sotaque, todos se entendiam, não havia divergência de línguas, né? Igual nós temos hoje em dia, existem vários idiomas, vários países, cada país tem uma região, tem um idioma propriamente dito, né? Mas naquela época não existia isso, todos falavam a mesma linguagem, todos falavam o mesmo idioma, né? E existia uma região dominante, que era a terra de Siná. E foi logo quando nós iniciamos a leitura em Gênesis 10, a partir do versículo 8 até o versículo 12. E quando a descendência dos filhos de Noé chegaram, né, a Babel, eles chegaram com alguns propósitos específicos, e nós vemos isso com clareza no versículo 4. Gostaria de reler novamente com vocês, espero que vocês estejam acompanhando com as suas Bíblias. Diz assim o versículo 4. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Ou seja, eles tinham alguns propósitos, e esses propósitos foram listados, como está demonstrado no slide. O primeiro propósito eles tinham era de edificar para eles uma cidade, uma torre, ou seja, seriam apenas deles imagem divina. O segundo propósito era o topo da torre alcançar o céu. Ou seja, eles queriam ir além do que eles poderiam. Eles queriam estar acima, né? Como se eles pudessem dominar todas as coisas. Se eles construíssem a torre e chegassem até o topo do céu, né? E então, eles poderiam dominar todos que estavam ali. Eles queriam ser um Deus. Terceiro ponto importante que nós vimos nesse versículo é que eles gostariam de engrandecer os seus próprios nomes. Ou seja, se o nome de Deus era exaltado sobre aquele lugar, eles gostariam que o nome deles fosse exaltado, né? Que o nome deles fosse engrandecido naquele lugar. E o quarto ponto, não menos importante, eles não queriam serem espalhados por toda a terra. Eles queriam apenas predominar naquela terra e que o nome deles fosse engrandecidos. Né? Ou seja, eles não queriam fazer outras descendências que pudessem se espalhar. Eles queriam ter o controle de todas as coisas. Assim como o nosso Deus, ele tem o controle de todas as coisas, aquele povo gostaria, naquela época, de ter o controle de todas as coisas, comandar tudo, né? E ter pessoas submissas a elas. Mas, diante disto, nós vemos no capítulo 5, que então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Deus viu o que eles estavam fazendo, Deus permitiu que eles viessem a construir,
Porém, chegou o momento que Deus resolveu descer do céu e resolveu e ver o que é que estava acontecendo, até onde eles iriam com aquela construção, né? Então, Deus desceu, viu toda a cidade e a torre, e Deus viu que aquele povo, eles queriam mandar nos outros, queriam ter o controle sobre suas mãos, né? E predominar aquela região. Então Deus disse: não, peraí, todos falam a mesma língua, todos têm o mesmo idioma, têm o mesmo sotaque, todos conseguem compreender um que os outros falam. Então, se um deles ordenasse para que outro fizesse algo, eles assim fariam, né? E funcionava mais ou menos dessa forma. A questão da construção da torre. Um mandava o material para o outro, que passava para outro, e assim eles iam fazendo pavimento da torre, e um ajudava a construir, ia passando os materiais, fazendo trabalho manual, né? E quando Deus ele desceu, ele viu que aquilo era apenas o começo. Eles não iriam parar apenas na Torre de Babel. Eles queriam tomar toda a terra para si e ter o controle de tudo e mandar sobre todos, né? Ser uma hierarquia, estar acima de todo mundo e pronto, e ficar acima de Deus, resumindo. E aí Deus viu que isso não daria certo, que eles não iriam parar com isso, a ganância iria subir mais do que já estava, soberba iria subir. Então o Senhor resolveu descer do céu junto com a Trindade, destinou para cada uma das pessoas uma variação de línguas diferente. Então, aquilo que era apenas uma linguagem, apenas um idioma, tornou a várias pessoas uma linguagem diferente, um idioma diferente, um sotaque diferente. Ou seja, eles próprios não mais se entendiam, não existiam intérpretes acerca da linguagem de cada pessoa. Ou seja, eles não sabiam interpretar outras línguas, apenas aquela que eles estavam falando. Então, hoje, se existe a diferença de idiomas, se existe uma diversidade de idiomas gigante, foi justamente devido à ganância do homem, querer tornar-se Deus naquela época ao construir a torre, já que antigamente todos eles falavam a mesma linguagem, e hoje em dia nós temos uma diversidade grande de idiomas. Então, antes, eles não tinham interpretação, então eles não conseguiam compreender o que estava acontecendo, o que um falava com o outro, né? E após, quando Deus desceu sobre a terra e diversificou, deu a cada pessoa um idioma diferente, uma linguagem diferente. Então, essas pessoas elas foram dispersas pelo mundo afora. Cada um foi para uma região, cada um foi para um lado. Então, eles simplesmente passaram a viver as suas vidas com uma linguagem diferente, com um idioma diferente. E, nesse momento, a edificação de Babel ela foi totalmente interrompida. Como vocês podem ver na imagem, existe uma ilustração, existem várias pessoas e cada pessoa ela está falando uma linguagem diferente, ou seja, um idioma diferente. E como você pode perguntar agora, o que é que isso tem a ver com a história de Abraão? O que é que tem a ver a Torre de Babel com a história de Abraão? Nós vimos no slide anterior, no ponto de propósitos, eles tinham 4 propósitos a serem exercidos, a serem cumpridos. Eu vou só reler com vocês. O primeiro propósito era edificar para eles uma cidade, uma torre, serem só deles e acabou-se. O segundo propósito era alcançar o céu, chegar até o céu e de lá comandar tudo. Engrandecer o nome deles e não o nome do Senhor, por a ganância soberba de querer ser melhor do que todo mundo, de enaltecer o seu próprio eu. E o quarto ponto era eles não queriam se multiplicar, eles não queriam ser espalhados por toda a terra. Então eles queriam viver naquela bolha. E foi trazendo um comparativo com a vida de Abraão, o que isso tem a ver. Então, primeira coisa que eu gostaria de dizer a vocês é que vocês abram suas Bíblias em Gênesis 12, do versículo 1 até o 4. Nós vamos sim pegar esses versículos por enquanto. E mais na frente nós vamos já mais uma leitura diversificada. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei, e te farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, ser tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Arã. Ou seja, nós vimos durante essa leitura, no capítulo 12,
propósitos bastante diferentes do que aconteceu durante a Torre de Babel e acerca da vida de Abraão. Sei que Deus tinha propósitos totalmente diferentes, distintos de um para o outro, mas só fazendo um paralelo do que aconteceu na Torre de Babel para a vida de Abraão, são alguns pontos cruciais que nós vemos particularmente até os dias de hoje, principalmente nos dias de hoje, pessoas que teriam atitudes daquelas descendências dos filhos de Noé, né, acerca de serem engrandecidos, de quererem ser mais do que Deus, e pessoas que hoje em dia tenham propósitos, promessas de Deus para suas vidas, assim como Deus fez conforme a vida de Abraão. Então, nós vemos que a partir do versículo 1, ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Acho, antes de nós darmos continuidade, vocês entenderam o que significa o nome de Abraão, assim como nós vimos o significado acerca de Babel, que significava confusão. Abraão significava pai exaltado, ou grande pai, e Abraão é quando ele tem o seu nome mudado, lá em Gênesis capítulo 17, se não estiver enganado, significa pai de muitos ou pai de uma multidão. Né? E Abraão, diferente do que existia na Torre de Babel, eles moravam em uma cidade, eles queriam edificar uma cidade, né? Naquele tempo, o povo da Torre de Babel, eles queriam edificar uma cidade. Já Abraão, como nós vemos, ele não morava em uma cidade. Abraão, ele morava em tendas, né? Ele na terra prometida, aquilo que Deus tinha prometido a ele, ele morava em tendas, porém, ele não morava em uma cidade, em um local fixo, até porque ele estava aguardando para morar, né, na cidade celestial. Então, a gente vê que Abraão, ele não morava em cidade, mas ele morava em tendas com a sua família, na terra da promessa. E mais na frente, nós vemos que Abraão, diferente do que o povo fazia lá em Babel, o intuito deles era edificar uma cidade, uma torre, que pudesse alcançar o céu com o propósito que o nome deles fosse engrandecidos e não o nome de Deus. Já diferente do que Abraão fazia, né? Abraão, ele construía altares ao Senhor para glorificar o nome de Deus, altares que representavam experiências que ele teve com Deus, né? Ou seja, o nome dele, o intuito da criação dos altares não era para que o nome de Abraão fosse engrandecido ou para que o nome dele viesse a ser glorificado, né? Para que ele viesse a ser exaltado ou adorado. Pelo contrário, os altares que Abraão construiu foi justamente para engrandecimento do nome do Senhor e foram altares construídos com o intuito de deixar registrado as experiências que ele teve com Deus, né? Diferente do que aconteceu com o povo de Babel, né? Eles tinham o intuito deles de construírem aquela edificação era justamente para engrandecer o nome deles e pronto, mais nada do que isso. E que o nome do Senhor ficasse de lado, que o nome deles viesse em primeiro lugar. Lá em Hebreus 11, do 8 ao 10. Deixa eu abrir aqui para ler com vocês. Hebreus 11, do 8 ao 10. Nós vemos justamente que Abraão, ele não morava na cidade, mas morava em tendas, e ele aguardava a vinda para morar na cidade celestial. Então diz assim a palavra do Senhor, Hebreus 11, do 8 ao 10. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para o lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Ou seja, Abraão somente obedeceu à voz do Senhor, né, e foi para onde Deus ordenara. Ele não sabia para onde iria, ele não sabia o que iria acontecer, porém ele resolveu tão somente ter fé, né? Como nós sabemos, Abraão, ele é o pai da fé. Então, ele teve fé no Senhor, ele obedeceu e seguiu a instrução de Deus, seguiu a ordem de Deus, né? Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia. Ou seja, Abraão percorreu por vários lugares, desde a terra onde Deus tinha prometido, que seria dele por herança, e outras terras que foi necessário ele passar. Então, ele peregrinou por toda a terra. E ele habitava em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Ou seja, Abraão, ele não pertencia a uma cidade, ele ficava peregrinando pela terra, morava em tendas junto com os seus, né, com Isaac e Jacó, porque ele aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Ou seja,
Abraão peregrinava na terra, porém ele aguardava, ansiando pelo dia que ele iria morar na cidade celestial, né? Então, nós vemos que existe uma diferença gigantesca, né? Trazendo para o nosso contexto atual, muitas das vezes nós estamos sendo como o povo de Babel e muitas das vezes nós somos Abraão. Porém, nós não podemos ficar no muro sendo os dois. Nós temos que ser apenas aquilo que Deus quer que nós venhamos a ser e ser segundo Abraão, que era o pai da fé, quando o seu coração estava voltado para Deus, voltado para engrandecer o nome do Senhor e não engrandecer o seu próprio eu. Dando continuidade, nós vemos que Deus fala em Gênesis 12, Deus fala a Abraão, Gênesis 12, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Diferente do que aconteceu com o povo de Babel, que queria para si ter seu nome engrandecido naquela época, Abraão em nenhum momento quis que o nome dele fosse engrandecido. Pelo contrário, ele não almejava isso. Porém, Deus se revelou a ele e Deus disse que o nome dele seria engrandecido, né? Então, vemos que existe uma diferença muito grande quando nós queremos que o nosso nome venha a ser engrandecido, venha ser enaltecido sobre todas as coisas, quando há uma diferença quando nós temos o nosso coração humilde, voltado para Deus, com a nossa vida voltada para o Senhor, e o Senhor quer engrandecer o nosso nome, não por intermédio das nossas ações, pelas nossas obras, de maneira nenhuma, mas para que o próprio nome dele venha a ser glorificado. Quando Deus fala que o nome de Abraão seria engrandecido, o nome do Senhor, consequentemente, seria engrandecido em primeiro lugar e, posteriormente, o nome de Abraão. O nome de Deus seria engrandecido através da vida de Abraão, né? Mas, na frente, nós vemos que Deus disse que Abraão seria pai de multidões. Deixa eu ver. Farei de ti uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Diferente do que aconteceu com o povo de Babel, nós vemos aqui no último ponto, eles não queriam ser espalhados por toda a terra. Eles queriam ficar restritos apenas na cidade a qual eles estavam construindo, edificando, né? Levantando uma torre para que o nome deles viesse ser glorificado, pudesse alcançar os céus. Então, eles não queriam que eles se propagassem pela terra, né? Então, diferente disso, Deus chega para Abraão, fala para ele, olha, Abraão, nações sairão de ti, tu serás pai de multidões e todas as famílias da terra serão a tua descendência. Ou seja, nós somos a descendência de Abraão e nós vemos através do significado do seu nome, pai de muitos, pai de multidão, né? Então, nós vemos uma diferença, um comparativo grande entre o que aconteceu com o povo, né, na cidade de Babel, mais propriamente dito na Torre de Babel, sobre a vida de Abraão. Se vocês pararem para ler, a começar pelo capítulo 10, é quando nós vemos a descendência dos filhos de Noé, como eu falei anteriormente para vocês. Após Noé vir à terra, como o Senhor ordenara para eles saírem da arca, após eles descerem, Noé deu sequência, multiplicou a sua descendência e os filhos de Noé deram, né, sequência à sua descendência. E aí, a partir do capítulo 10, nós vamos ver essa descendência dos filhos de Noé. No capítulo 11, nós vamos ver a construção da Torre de Babel. Mais na frente, nós vamos ver a descendência de Sem, que ainda está na descendência dos filhos de Noé. E, posteriormente, nós chegamos, né, à história de Abraão, quando nós vemos o que Deus promete a ele e assim cumpre, mas fazendo um comparativo, trazendo para os nossos dias atuais, como a nossa raça humana, o que nós estamos sendo verdadeiramente. Nós estamos sendo como o povo de Babel, que almejava construir algo para si, para ter método, prova, para ter seu nome engrandecido, ter seu nome exaltado, ser idolatrado, ou nós estamos como Abraão, que teve fé em Deus, apenas obedeceu aquilo que Deus tinha ordenado para a sua vida, tinha o seu coração voltado para o Pai, e dessa forma Deus fez, né? Deus engrandeceu o nome de Abraão, e até hoje, nos nossos dias de hoje, nós falamos muito acerca de Abraão, pai da fé, o pai de muitos, pai de multidões. E Deus cumpriu tudo aquilo que ele prometeu a Abraão. Então, quem você está sendo? Você está sendo aquela pessoa que quer para si méritos próprios. Você está sendo aquela pessoa que está construindo o seu altar
com suas mãos, de forma abraçal, construindo o seu altar, não diante de Deus, mas sim diante de si próprio, para enaltecer o seu próprio eu, construindo altares para enaltecer outras pessoas a não ser Deus. Quem você está sendo? Quem você está sendo hoje? Quem você está querendo ser? O povo, né, de Babel? Ou você está querendo ser como Abraão era? Né? Que possamos ficar com essa reflexão. Se você tem alguma dúvida acerca dessa aula, eu espero que você me procure ou procure a liderança para que juntos possamos tirar essas dúvidas, que Deus possa falar verdadeiramente ao seu coração, que nossas vidas o Senhor possa encontrar em nós um Abraão, né, que tinha o seu coração humilde, voltado para Deus, seguindo, sendo obediente, e que possamos verdadeiramente exercer aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Que o nosso coração, Deus possa encontrar um coração sincero, contrito e humilde diante da presença dele. E que sobre todas as coisas, todavia, sobre tudo, né, possamos diminuir, o Senhor venha crescer. Que possamos estar com os nossos olhos fixos em Deus, para aquilo que ele tem para falar em nossas vidas. Então, gostaria que Deus continue abençoando as suas vidas, que vocês tenham tido bom proveito da aula, que o Espírito Santo de Deus tenha falado aos seus corações, né? E espero vocês na próxima aula. Deus possa estar nos abençoando, no nome de Jesus.